Boa noite, pessoal. Estamos chegando para mais uma live. Daqui a pouco estaremos entrando aí no bate-papo com a tia Neide, tia Elisa Neide, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Aguardando vocês entrarem para a nossa conversa de toda noite, o nosso bate-papo. A Delma já está na área. E a Delma, a paz, boa noite para você. De onde você é? Convido o pessoal aí para assistir a nossa live com a tia Neide hoje. Vai ser um papo bem legal. Aguardo, espero, né, que a gente possa aí colher frutos dessa conversa, ideias, que a gente possa fazer aí um bate-papo bem legal, um bate-bola com a tia Elisa Neide, para que as tias e os tios que estiverem nos assistindo possam ter. Vamos ver. Voltei. Vamos ver. Daqui a pouquinho a tia Elisa Neide vai estar entrando com a gente. Aguardando ela entrar para nós podermos começar o nosso bate-papo. Tia Neide, cadê você? Gisele Santos, Gisele lá da minha igreja, né? Da nossa igreja. A Igreja Batista As Nações, nossa querida IBAN. Raimundo também está na live, está nos assistindo. Pastora Poliane. Poliane é uma amigona que era daqui de Campo Grande, agora está lá em Curitiba, né, Poliane? Da Igreja Comunidade aqui de Campo Grande, agora ela foi transferida para lá, continua fazendo a obra com as crianças lá do Paraná. Tia Leia Leonel, cantora infantil, canta aí louvores para as crianças, muitas músicas abençoadas para a gente usar no ministério com os pequeninos. Um abraço, Tia Leia, lá do Mato Grosso. Em breve ela vai estar no bate-papo aí com a gente também. Glória a Deus, a Poliane está dizendo. Como é que tá o trabalho aí no Paraná, Poliane? Tá abençoado? Maior que o daqui? Menor? Conta aí pra gente. A gente vai conversando enquanto a tia Neide não chega. Márcia Borba. De onde você é, Márcia? Coloca aí pra gente saber. De que lugar você é, igreja, estado. Pra gente saber de onde são essas pessoas que estão chegando aí na nossa conversa. Daqui a pouco a tia Neide chega para a gente poder trocar ideias a respeito do departamento infantil, do Ministério com Crianças, né? São tantos tios e tias pelo Brasil todo. Estamos aí cada noite trocando experiência com um deles, para a gente poder ter novidades, né? Para a gente poder interagir um com o outro, trazer essa união entre nós. Principalmente nesse momento em que a gente não está podendo ministrar nas igrejas, não estamos tendo os nossos eventos, né? Então a gente vai trocando ideia um com o outro, para que em breve possamos voltar na labuta, né? Luana Leandro de Mato Grosso, a Márcia está dizendo que é do Rio de Janeiro. Quem mais? A Delma está dizendo que é de Salto de Pirapora, São Paulo. Tia Amanda, coloca aí de onde você é, tia Amanda. Tia Neide acabou de entrar, já já vamos chamá-la para nossa conversa. A paz, boa noite, tia Neide. Já já a gente começa aí o nosso bate-papo, tá bom? O pessoal tá aguardando aí pela sua chegada, sua entrada. Ó, ela mesma já mandou o convite para mim. Vamos começar. Vou então aceitar aqui para a gente poder começar o nosso. Vai convidando o pessoal aí, gente, para nós podermos trocar bastante ideias, muitas conversas. Compartilha aí a nossa live com o pessoal. Cadê você, tia Neide? Tô vendo uma parede aí. Cadê, tia Neide? Achei! Do outro lado da parede. Senhor, tia Michele. A paz, é querida, diretamente de Uberlândia. Como é que tá Uberlândia? Quente. Quente? Sério? Por aqui nós estamos passando mal frio nos últimos dias. Hoje que deu uma esquentadinha, hoje tá melhor. Aí não faz frio, né? Fez Fez frio, frio? chegou a 8 graus. Ah, olha, Foi chegou a 8 graus, mas hoje já tá bem quente. bem quente. Melhor assim, né? Ou não? Você gosta de frio? Não, eu sou nordestina. Eu também. Eu nasci aqui em Campo Grande, mas a minha família é de origem baiana. Eu gosto é de calor. Esse negócio de frio não é comigo, não. Já meu marido é sulista, é lá de Santa Catarina. Gosta de um frio, tá acostumado, né? Simone entrou também na nossa live. Tia Aninha. Beijo para vocês, minhas queridas. Tia Neide, para a gente poder começar já o nosso bate-papo, vai se apresentando aí para o pessoal conhecer você, saber quem você é, de onde você é, o que você faz. Pode se apresentar, fica à vontade. A paz do Senhor a todas. Muita saudade da senhora, tia Michele. Eu também.
Foi tão bom conhecer Uberlândia, foi maravilhosa aquela viagem. Aquele congresso foi incrível. Foi uma bênção. Foi, Nós né? agradecemos, foi maravilhoso. E agora ia ter outro, mas por causa da pandemia não houve, né? Foi tudo Pois é, cancelado, todos os eventos foram cancelados esse ano, né? é verdade. E eu sou tia Neide, eu estou em Uberlândia, mas eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, viu? Minha terra mesmo é Natal. Eu sou de um interior do Rio Grande do Norte, mas passei a minha vida toda em Natal, então eu me considero da capital. Olha E, só. e eu estou aqui já há 4 anos e meio, aqui em Uberlândia. Cheguei em novembro de 2015 e o Senhor tem nos levantado, né, para trabalhar na sua obra, para levar salvação para as crianças. Eu digo muito para as minhas alunas, dou aula online, e eu digo muito para elas, eu me considero uma parteira hebreia, né? Eu dou, Olha, eu dou vida às crianças e vida eterna. Eu dou vida, não, eu levo vida, né? Eu levo eita, salvação benção. da parte de Jesus Cristo para cada criança que necessita, para cada criança que precisa. E é muito bom. E do jeito que elas foram recompensadas ali no Egito, eu também sou recompensada aqui em Uberlândia. Deus tem Linda me comparação, gostei. usado de uma maneira tremenda, né? E eu tenho dito muito, o que eu faço para o Senhor é pensando na minha coroa, é minha poupança celestial. Esse é o Amém. único alvo. Quanto mais pedrinha na coroa, para mim, esse é o meu objetivo e é o meu alvo. Chegar no céu e chegar lá, ter aquela coroa bem bonita me esperando. Amém. De que igreja a irmã Neide é? Fala pro pessoal. Eu sou da Assembleia de Deus, Missão aos Povos, aqui em Uberlândia, né? Eu trabalho com os haitianos, é uma igreja que é da Assembleia de Deus, mas como tem muito haitiano aqui em Uberlândia, tem duas congregações só para eles. E Olha eu só. trabalho numa delas com o pastor Nelson. E também trabalho na área infantil. Nós agora estamos com um projeto suspenso, mas quando a pandemia passar, a gente já está com ele novamente na agulha. E Amém. Mas a tia Neide só tá que grava videoaula, né? só. As crianças estão vendo pela internet, né? Eu estou gravando as videoaulas na sede. Foi um projeto Uhum. agora durante a pandemia. E estou também dando aula online. Nós temos um curso que é o Formação Inicial para o Ministério Infantil, eu e a tia Marjorie, e nós damos aulas. Ela dá a parte didática do Ministério Infantil, aquela organização toda que tem de arrecadação, de organização, da assistência, ela quem faz essa parte. E eu a parte Amém. visuais, recursos visuais. Nós estamos agora no sexto, sétimo nível do curso. O curso são 12 níveis, cada nível tem 4 módulos, e Uhum. fazendo a obra do Senhor e capacitando essa meninada nova que está chegando. Amém. Que bênção. Eu vejo que a irmã Neide não para, né? Tá sempre com novidade, um recurso novo, uma história nova, um vídeo novo, né? Há quanto tempo a irmã tá na vida cristã? Nasceu na igreja? Eu não nasci porque a minha mãe, quando aceitou Jesus, eu tinha 3 anos de idade, né? Olha. Então, a gente foi, eu e mais 6 irmãos que eu tenho, nós somos em 7, e nós fomos criados na igreja, lá evangélico, mas a gente, quando cresce, quer dar um passeio pelo mundo, né? Para Dá ver o mundo, aquela aquela, escambadinha. aquele voo, só que a gente não voa muito alto, é um voo rasinho, Uhum. né? Porque o Espírito Santo não nos deixa nos aprofundar nas coisas do mundo. É Ele bem isso que a palavra diz, né? Ensinou no caminho, desde pequenininho, mesmo que dá aquela cambaleada, depois sabe para onde que volta, né? não se acostuma. É Tudo me faz. verdade. É,
Porque a nossa doutrina, os nossos costumes, não é tanto a doutrina, né? Os nossos costumes é manguinha assim, né? Manguinha meia manga, vestidinho, Aham. vestidinho, aquela coisa toda. E eu fui criada ainda nessa época, né? Então eu fico sem jeito quando coloco sem manga e no mundo já sabe como é. É short, é alcinha, aquela coisa toda. E isso me fazia mal, entendeu? E Aham. a bebida me fazia mal. Não Quanto era tempo com mal Cristo, então, irmã Neide? A com caminhada Cristo. cristã, já são quantos anos? Olha, eu passei de 57 anos que eu estou agora, eu passei 7 anos afastada. Hum, Aí o resto foi na casa do Senhor e aí a glória a gente Deus. marcado, o carimbo de Cristo, né? Do sangue de Cristo Aham. marcado em A nós. marca da promessa, né? A gente tem que E com marcar. as crianças, há quantos anos? Com as crianças, olha, eu trabalho com criança desde faz 30 anos. Olha só. De todos que eu conversei até agora, a irmã bateu o recorde, então. Tem de 20, tem de 15, 18. A irmã foi a que falou mais tempo. 30 anos já trabalhando com criança. 30 anos. Já está no sangue, Meu já. Deus. É. Pois Às é. vezes eu chego lá Mas no muita coisa mudou de lá pra cá, né, irmã Neide? muito, meu Muita, Deus, né? melhorou muito. Melhorou. Hoje em dia tudo é festa trabalhar com criança, é tudo muito lindo, né? Antigamente Não, não tinha esses recursos, não tinha salinha, não tinha nada, né? nem essa decoração de florzinha não Nem uma tinha nessa. florzinha, né? Não, não tinha. Balão, fantasia, nem pensar, né? Porque a gente não tinha essa visão. Uhum. Para poder Não tinha. ganhar a criançada, né? Não, a gente tinha a visão de ganhar, mas a gente não É, tinha a mas não visão as de uma estratégias, né? linguagem, era de uma linguagem diferenciada, como nós temos, Uhum. tá Mas entendendo? eram outros tempos também, né, Manês? A necessidade hoje é muito maior, né? As crianças antes não tinham a internet que faz elas se perderem tão facilmente dentro da própria casa, elas eram mais obedientes, os pais eram mais rígidos, né? Hoje é tudo É, muito solto, então a gente tem que fazer assim das tripas coração para manter a criançada firme, apresentar Jesus, e distanciar do mundo e fazer Jesus chegar primeiro. Antigamente era diferente, né? era bem diferente. É. Tanto é que as crianças, aqui nós não temos, em todas as congregações, o círculo de oração de criança. Mas Uhum. tal, nós tínhamos. Então, todo sábado, das 9 às 10 horas, das 9 às 10 tem ciclo de oração infantil, né? Olha E, só. e na minha época, quando eu iniciei, o círculo de oração infantil era como um círculo de oração de adulto. Uhum. Entendeu? Não tinha visual nenhum. As histórias, a gente lia aquele texto na hora da leitura da palavra, depois a Uhum. gente explicava aquele texto para a criançada que estava ali, e em seguida, pronto, era a oração de joelho, tudo como o adulto. Não tinha, a gente Uhum. não tinha a ideia de que o tempo teria que ser menor, porque a criança é mais agitada, tinha que ser, Isso. era. A linguagem mais simples para entender, né? Hoje em dia, não, hoje em dia é mamão com açúcar. Agora tá fácil demais, né? Tá Hoje até está mais mais. divertido, porque a gente se diverte trabalhando com eles, né? É tudo muito lúdico, né? E interessante que eu chego às vezes nos lugares e que alguém nem sabe que eu trabalho com criança, mas a Uhum. criançada parece que tem assim uma faixa, né? Tá na testa. Parece que Tia está de na criança. Professora de EBD. pois é, Aham. vai levando. Com quantas crianças Glorificando. a irmã tem trabalhado na igreja ultimamente? Quantas crianças tem na sua igreja? Lá nos haitianos, que eu estou com eles, nós temos uma faixa de umas 8 crianças. Uhum. E é classe única, porque são só duas, uma de 9 e uma de 12, e o resto é de 6 anos para baixo. Então,
ficou junto e eu levo algum visual que combine com todas as Uhum. idades. Aí levo atividade diferente para as duas que sabem ler, e atividade diferente para os menores, e assim a gente faz aquele intercâmbio ali na sala. Uhum. Que legal. Irmã Neide, a irmã tem algum projeto próprio? Seu, um projeto que a irmã criou para trabalhar com a criançada? O que que a irmã faz de diferente, assim? Cria visuais para vender para as tias? Faz cursos, né? Os cursos eu já vi que a irmã faz. O que mais? Tem gente que grava CD, tem gente que cria coreografia, tem gente que faz apostila. Tem de tudo, né? Cada um tem um talento aí na área do departamento, do Ministério Infantil. O que que a irmã faz? Tem alguma coisa que a irmã faz? Escreveu um livro, publicou algum material? O que a irmã Não, faz para oferecer para o Ministério com crianças? eu não faço visuais para vender, Uhum. porque o Mas tempo faz os não. próprios, né? Se eu quiser, Aham. eu E o passo pessoal o pede muito, molde, né? eu passo o molde, não tem problema, mas Uhum. nosso projeto mesmo é a escola de formação inicial para o Ministério Infantil, que ela é um ano, né? Como eu estava Uhum. dizendo para você, são 12 níveis, cada mês é um nível, e cada nível são 4 módulos. Então, a gente fecha o mês, passa para outro nível. E quando termina, aí tem o certificado, aquela coisa toda. Então, o meu projeto com a tia Marjorie é esse, da Uhum. formação. Mas eu trabalho com periferia, aqui em Uberlândia, nós trabalhamos no Glória, né? Ali, Uhum. quando nós estamos num assentamento, é tipo uma invasão, foi uma invasão. Uhum. E no Dom Almir, quando eu cheguei logo aqui com a irmã Regina, nós trabalhávamos, e algumas saídas assim. E esse ano eu fui para Piauí, passei um mês Olha. qualificando, qualificando lá o departamento infantil de 8 cidades. Eita, Passei, Glória. passei uma semana fechada mesmo. Assim, a gente teve cidade que eu comecei a dar aula de 2 horas da tarde e a aula encerrou de 2 da madrugada porque eu mandei elas embora. Misericórdia, uma vez. Amei. Sério? Mas era oficina? Oficina. Aí as tias se empolgaram, começaram a fazer material e não queria parar mais. Não queria parar mais. E nessa Que cidade delícia! passar 3 dias. Então, elas sugaram mesmo. O que a Aí gente eu pode deve ter fazer ficado exausta no final, né? é muito material. O Piauí, na parte que eu fui, que foi a parte sul, eu fui Aham. em 8 cidades, as igrejas que eu visitei ficaram todas com material. Que bênção, mano. E Assembleia de Deus mesmo? Da Assembleia de Deus. Porque Uhum. quando você veio, eu não sei se você ficou a par, nós temos a Secretaria de Missões, que é a SEMAP. Aham. E eles enviam a gente, não é, para a gente fazer o trabalho, e quando a gente vem, traz o relatório, e vamos seguindo, e vamos em frente, Uhum. viu? Mas que projeto lindo. Começar das 2 da tarde, terminar 2 da manhã, produziram muito material, né? E empolgadas, então, né? Foi. Se Eu saí de empolgaram mesmo. Que bênção, Manelise. Glória a Deus. porque a igreja de Bertolínia nós deixamos, se eu não me engano, 2 caixas grandes, cheias de material. E as meninas ainda ficaram com material cortado para montar. Para continuar montando mais coisas. Continuar. Gente, que maravilha, hein? Maneide, quais são as maiores dificuldades que a senhora já enfrentou, ou de repente até está enfrentando aí no trabalho com crianças? A maior dificuldade eu acredito que todas as tias, é a parte financeira do departamento, né? Uhum. Porque, a gente não tem material, aí a gente faz uma campanha entre os pais, aí a gente não tem aquele retorno que a gente É. queria, que a Nem gente todo queria. mundo ajuda, né? Nem toda igreja é como a igreja que a senhora está, né?
que é aquela... Ai, enche os olhos quando a gente vê aquelas salas. A Ali foi sede um é uma bênção. sonho. As igrejas que eu tenho passado realmente é uma bênção. Mas a Uhum, dificuldade que eu vejo assim, que eu já senti muito, foi essa, da parte financeira. As uhum. outras partes não. De criança, birrenta, isso aí é normal, Ninguém né? reclama. Toda vez que eu pergunto isso, ninguém fala, é indisciplina das crianças. A gente não costuma ter esse problema, né? A gente É, reclama mais é dos pais do que das crianças. Dos é, pais que às vezes não colaboram, que não ajudam, que não valorizam. Mas porque ninguém reclama de indisciplina das crianças. é verdade. Porque criança birrenta, quando você se aproxima dela e procura ver o que está atrás dela, Uhum. uma ação da casa, aí alguma coisa está quebrada É, e ela está sentindo aquilo. Ela algum está. problema tem, né? Aí a Então, gente acaba conquistando, né? A criança vai descobrindo e ela vai mudando, né? O evangelho é isso, né? A transformação, até nas crianças. o conselho que eu dou, pelo que tudo que eu já passei essa jornada, o conselho que eu dou é que uma criança birrenta faça amizade com o pai e a mãe, para você observar o que é que está Uhum, acontecendo com aquela criança daquele jeito. Porque uhum, às vezes o pai e a mãe até quer também resolver, mas não sabe, né? exatamente. A gente tem que ter a visão, não é a visão do olho. Ah, esse menino é chato. Que menino para dar trabalho, que menino custoso, que menino. A visão espiritual. Tem que tirar Uhum, essa visão que a gente vê por fora. Tem alguma coisa por dentro que aquela criança está sofrendo e está colocando para fora numa forma de birra, né? verdade. Numa forma de agressividade, numa Uhum, forma de ficar fechado, né? Introvertido. Então, sempre quando a gente começa a ter mais experiência, no início não, no início a gente acha que tudo, a culpa é dos pais. Mas Deus nos levantou. Eu não concordo quando as tias dizem assim, isso aqui é problema do pai, isso aqui não é problema. uhum, Mas Deus, ele nos levantou para moldar certos problemas que muitas vezes o pai e a mãe têm e não sabem resolver, não sabe, é verdade. porque Precisa de eles, ajuda, né? porque eles não têm uma vida espiritual, como talvez você tenha, não é? Uma vida Verdade. de oração, uma vida de ler a Bíblia, e você entende que quando algo se levanta é porque tem algo espiritual também por trás, né? Uhum, Começa a entender. Quando a gente começa a ver mais pelo lado espiritual as coisas, aí a gente começa a entender melhor a criança e a família da criança, porque a criança é o reflexo da é família. verdade. Irmã Neide, esses anos todos trabalhando com criança, a irmã foi buscar alguma formação acadêmica também? Fez alguma faculdade? Ou veio tudo do alto mesmo e de experiência no dia a dia, tudo na prática mesmo? Eu não tive como fazer uma faculdade, tia Michele, porque Uhum. eu fui casada com um homem muito agressivo, né? E ele me proibiu de tudo, de tudo. Ei, Eu era fechada numa ostra e ele segurava a ostra para não ter escape, né? uhum. Então, quando ele foi embora em 2012, quando Deus me libertou, que tirou ele da minha vida, não morreu, mas ele vive num outro lugar e eu aqui em Uberlândia. Uhum. Quando Deus me deu essa vitória, que eu tenho como vitória, é, eu já estava com 50 anos. Então, Uhum. nós temos o DEBIM, que é um curso de um ano também, que é onde eu me espelho para fazer o FMI. E o DEBIM, ele me deu todo o suporte de trabalhar com criança, porque tem aulas de Amém. poesia, tem aulas de cântico, tem aulas de versículo, tem aulas de visuais, de tudo, Uhum. né? Então, foi quem me deu o maior suporte para trabalhar com crianças foi o Debim. Eu agradeço muito a tia Madalena, a tia Sueli,
porque foi, eu já tinha os cabelinhos brancos e era chamada de bebê na classe, né? Era a mais nova. Era mais nova. Estava chegando por último. Aí Que a menina legal, Maria. chegou o Quer dizer que bebê. a irmã, então, quer dizer que a irmã pô, trabalhava com as crianças na igreja, porque já tem Sim, 30 anos, né, de ministério infantil. Mas não podia trabalhar fora, nem estudar, por causa de um marido que oprimia a irmã. muito, muito Muitas agressivo, muito mulheres agressivo. passavam por isso mais antigamente, e hoje também, mas hoje, assim, as mulheres estão denunciando mais, né, tem mais direitos e mais apoio, né, para poder Mas, sair desse sufoco, né? mas, tia Michele, o que acontece, eu não entendia porque era que a mulher ela ficava calada, presa. Uhum, Depois que eu passei por isso, eu entendi o seguinte: tem vários tipos de medo. E o meu hum, era aquele medo que calava. Eu travava, eu não saía do lugar, eu não uhum. me batesse, vizinho não sabia, porque eu não dava um gemido. Meu Senhor. Muita Então, gente passa por isso mesmo, né, Manejo? É um medo que deixa a pessoa sem conseguir reagir, né? eu dizia muito, Deus me livre, se no dia que me levantar a mão, não fica em pé. Mas não é Uhum, assim, porque vai depender do seu medo. Tem medo que lhe joga para cima. uhum. Você se encolhe no canto e não sai. Era o meu medo, era esse. Era o medo de me encolher, né? Eu ficava encolhida. Hoje não, hoje eu já estou mais liberta. Não estou Uhum. totalmente, mas já estou bem mais liberta, né? A irmã teve filhos? Três. Três, com ele. Tenho três filhos, todos casados, Uhum, quatro netos, né? Dois de 17, mas não são gêmeos, uhum. primos. E um de 12 e um de 8. E estou por aqui. Hoje a irmã está livre para fazer a obra, viajar, É verdade. Eu estou doida que chega os estudar, 70. fazer o que bem entender para se aprimorar e fazer melhor ainda a obra de Deus, né? É Aí tem verdade. esse testemunho para contar, né, Maneja? Deus transforma maldições em bênção, né? O sofrimento da gente acaba virando um testemunho, né? Para ajudar É. outras pessoas que passam pelo mesmo, né? Nunca tive raiva dele, tia Michele. Uhum, Na minha cabeça, ele era doente, entendeu? uhum. Coloquei na Era cabeça. crente também? Eu botei isso na cabeça. Eu digo, não, ele é doente e alguma coisa que aconteceu que nós não entendemos, né? Uhum, Orava por ele e tudo. E ele está lá no Rio Grande do Sul com uns filhos que ele já tinha antes de nós nos casarmos. E ele uhum. está lá. E eu estou aqui louvando ao Senhor e dizendo que Cada um Jesus no seu canto, vivendo em paz, né? Amém, glória a Deus. tem coisa melhor. É, agora, talento nato, assim, vindo do alto, a irmã tem um monte, né? O que que Deus deu de talento? Qual que é o maior talento que a irmã fala assim? Esse aí foi do céu mesmo, que Deus me deu para trabalhar com as crianças. Ai, sabe que eu não sei, as meninas lá na sede, a gente quando está junto, a gente diz, ai, tia Neide, tanto é que quando o projeto Uhum, veio e fazer as videoaulas, né? A menina, quando deu aquele estalo, tinha que fazer alguma coisa para a gente chegar nas crianças que estavam em casa, uhum. aí ela disse que a primeira pessoa que pensou foi ligar para mim para ver se eu topava. Eu digo, claro que eu topo. Mas é lógico, né? Você já sabe que tudo eu topo. Um Assim, novo desafio, né? sendo departamento infantil, é comigo. Pode contar comigo. Que maravilha. Sempre disposta, né, Maneide? É porque Que vai chegar maravilha. que eu não vou ter essa disposição, Enquanto né? tem disposição, está trabalhando, né? E Glória a guardar Deus. o coração, né? Que é a nossa mente, guardar a palavra, porque na hora Uhum, de parar, a minha mãe, ela tinha diabetes e foi perdendo a visão. Então, ela pregava em congressos, ela era uma mulher de círculo de oração, dirigente, e mesmo ela sem a visão já, com a visão já muito, muito frágil,
ela pregava em congressos, ela abria a Bíblia por abrir, porque ela não enxergava mais, entendeu? Já estava Mas tudo aqui. estava tudo já guardado. Eita, benção, hein? Então, eu creio que cada tia que Deus levantou e que está aqui nos assistindo, viu? Fique sabendo, Uhum. quanto mais você lê, quanto mais você passa para a criança, mais vai ficar guardado para os dias maus, né? Uhum. Chega Um dia uma hora. podem tomar todas as nossas Bíblias, né, Mané? É, Pode ser que chegue aquele dia em que a gente não vai poder ter uma Bíblia, não vai poder ir à igreja, mas a é, palavra vai estar toda aqui e aqui, né? ninguém tira. É verdade. Amém, que bênção. E o que que a irmã mais gosta no trabalho com as crianças? O que que fala assim, não, isso é especial, gosto demais disso nas crianças. O que que é? Quando eu noto que eles entendem a palavra Uhum. e eles dão assim aquele riso com os olhos. Na hora da Isso é bonito fixação, demais. Os olhinhos brilhando, né? na hora da fixação, quando a gente pergunta que um quer brigar com o outro porque o outro respondeu primeiro e fica aquele. Eu amo. É muito gostoso. Saber que eles entenderam, que aprenderam, né? Que estão empolgados para responder primeiro. É muito bom, né? É, E Maneide, e a irmã está falando aí que tem muito da palavra já aí na cabeça, no coração, de tanto estudar, porque a gente, quanto mais estuda e ensina, mais a gente aprende, né? Quando a gente está ensinando, a gente não está só ensinando, a gente está aprendendo também. A irmã já conseguiu ler a Bíblia alguma vez inteira? Michele, eu comecei, Hum, eu não leio inteira assim, corrida, na sequência, né? na sequência, não. O que Uhum. atenção, vamos dizer, se eu for falar sobre Ruth, aí eu leio o livro de Ruth todinho. Conforme a necessidade do que a irmã vai ensinar, aí vai naquela parte lá e estuda toda ela. Nunca leu Mas na um sequência, né? que eu ainda não tinha lido mesmo todo era o Apocalipse. Aí Hum, Vika começou a fazer os estudos sobre o Apocalipse, né? Então, aí eu comecei a ler, porque uhum. me interessou, me chamou a atenção. Eu digo, nunca eu tinha me ligado que o Apocalipse podia ser levado para as crianças de uma forma Hum. assim, leve, E é fascinante, né? Eu creio que fascinante. as crianças também ficam fascinadas, porque é um mistério, né? Que as pessoas falam, é muito difícil de entender. Mas, na verdade, Apocalipse, a própria palavra significa revelação, e conforme você vai estudando e pesquisando, ele vai revelando mesmo. Vai É, compreendendo e as crianças entendem também. Tem entendem. gente que tem medo do Apocalipse, né? E não é para ter medo, ele é promessa, né? É coisa boa, não é ruim. É, mas quando eu vi o estudo dela, eu vi como é leve o Apocalipse. Uhum. Tanto é que Dela ela quem, deu, né? hein? Dela quem? De Tia Bica. Ah, que legal. A irmã fez estudo com ela sobre o Apocalipse, um curso. E, não, a gente fez sobre as sete cartas da Ásia, Aham, né? aham. Depois nós tivemos, não, antes nós tivemos o Doze Portas de Jerusalém Eu e vi. Eu vi ela quando a irmã postou os visuais. pronto, aí ela me autorizou a fazer os visuais de EVA, porque os delas são todos de feltro e tecido, e isso Hum, me que autorizou. maravilhoso. Então a gente tem essa parceria, né? Que lindo. Irmã Neide, como é que é a sua rotina de devocional? Como é seu momentozinho com Deus diário? Como que a irmã faz? É mais de manhã, é à noite, é de madrugada? É com Mais de louvor, é só com leitura, mais oração? Como que é? É mais de madrugada, porque aqui em É, né? casa eu moro com uma filha, né? Uma filha, um Uhum. filho. E a gente pergunta se a filha mora comigo. Eu digo, não. Eu não, filho não mora comigo. Eu que moro com o filho, e quando eu tenho que viajar, eu fecho o quarto e vou-me embora, e É fico só. mesmo? Eu não me prendo, né? Eles A têm irmã já viajou bastante pelo Brasil todo, é? Eu fui para, eu tive em Blumenau, Ah, aí depois voltei para Natal,
né? Que eu era de Natal, aí casei e desci para Blumenau. Passei 4 anos, Uhum. aí voltei para Natal. Aí de Natal vim para cá. E assim, em viagens de congresso, nós viajamos aqui dentro de Minas, né? Várias cidades eu já fui. E temos convite aí para fora, mas chegou a pandemia, ficou tudo parado e vamos aguardar, né? Vamos É, a irmã aguardar o próximo já capítulo. tava tirando o passaporte, já é. Tenho É passaporte desde mesmo? 2017. Olha, mas não foi nenhuma vez para fora ainda fazer missão? Não, Ainda eu ia não. em 2017 para Guiana, mas aí o pastor Gilmar, que foi o pastor que me colocou no Ministério Infantil, né? Hum, Ele agora me fez o convite em 2017. Aí, quando ele fez, eu tirei o passaporte. Mas aí, olha, enfermidade, e agora se recuperou. Então, quando nós agora reativamos o convite, foi quando chegou o Covid. e o mundo parou, né? E o mundo Tudo parou. parou, Mas tudo. as coisas, Meu né? Senhor. E para onde a irmã mais tem vontade de ir fazer missões? Europa. É mesmo? Tenho vontade de ir, principalmente na Itália e na França, por causa dos Uhum. dados. Eu Por queria causa muito, por causa do quê? dos refugiados. Ah, sim. Os da Síria, né? É, Entendi, entendi. naquela criança demais. E eu tenho. Uhum. Ai, que lindo. Meu sonho é ir para a África. Sou apaixonada pela África. Um dia eu vou, em nome de Jesus. É, que tipo de louvor a irmã mais gosta de ouvir? Tipo de louvor, aqueles É, antigos. os antigos, é, de raiz, né? A velha guarda. E algum livro, indica algum livro para nós aí que a irmã já leu de Ministério Infantil. Leu algum que gostou, que compensou e quer indicar? Eu li o tio Luciano, que é Ministério Infantil. Eu não me É, ele vai lembro. estar com a gente semana que vem, acho que na outra semana, do Pronto. MCI, né, Luciano? Eu leio muito, mas eu não me fixo no título. Ah, Eu não acabou, me fixo. não lembro o É, nome. não, se me perguntar o conteúdo, eu sei. Mas se me perguntar o título, me pergunta não, porque eu não sei. É igual a gente que assiste filme. Nossa, gostei do filme. Como era o nome? Não lembro. Quem é o Não lembro o produtor? nome do filme. Maneide, a senhora lembra como foi que a gente se conheceu? Como Lembro. foi? Foi Como nós nos aqui, conhecemos? foi no Congresso da CPAD, não foi? Era da CPAD. Sim. Tem o quê? Uns 3 anos nisso? Não sei se era congresso ou se era seminário. Acho que foi seminário, né? Se não me Era. engano. É, da CPAD. Tem uns três Foi. anos, eu acho, né? Não, Menos? tem menos. Eu tenho Menos, né? 4 anos e meio aqui. Eu acho que Ah, foi 2 anos e meio, mais deve ou ter menos. sido. Acho que foi em 2018, né? Foi, por aí. Isso, entendi. É, Maneide, cita para nós um versículo que a irmã tem como um lema, assim, fala, esse versículo fala muito comigo. Deve ter muitos, né? Que a Bíblia é enorme, tem muita coisa boa, mas sempre tem alguém que tem um, assim, que marca muito, né? Que gosta sempre de estar falando. Qual? Tem. Agora você disse uma coisa que é verdade. Tem muitos, São muitos tantos, né? assim que foram na hora mesmo assim da aflição, né? Mas Uhum. o Senhor falou muito comigo. Num, eu estava assim muito angustiada porque eu trabalhava numa parada de ônibus e um carro entrou do lado assim de onde eu estava e eu estava com minha filha. E aquilo me angustiou muito porque eu disse: Senhor, que livramento que tu deste, Jesus, se esse carro não tivesse sido desviado por ti, eu e minha filha tínhamos perdido a vida hoje. E, Meu Senhor, me dá uma palavra sobre aquele lugar. E o Senhor me deu o Salmo 91 naquela noite. E eu vi o Salmo 91 nesta noite de uma forma diferente
de todas as outras que eu tinha ouvido, porque o salmo Uhum. ele é lido quase que sempre, né? Qualquer angústia, qualquer descontrolezinho, a gente, Salmo 91. Mas neste dia eu estava deitada e eu falando isso com o Senhor, digo, Senhor, me dá uma palavra dentro da tua palavra que fale comigo sobre aquele lugar. E Deus Uhum. me deu uma revelação tão grande quando durante assim a leitura daquele salmo a cada versículo que me marcou, né? E quando eu vim para Uberlândia também, eu fiz um almoço com os meus irmãos lá em Natal, meus irmãos de sangue, e meus filhos, que minhas filhas que iam ficar, minha filha e meu filho, Uhum. e nós ali na oração, eu pedi ao meu irmão encostado a mim para ele ler a palavra. Ele leu no Salmo 91 também de uma maneira já diferente daquele dia que o Senhor me deu o Salmo 91, né? Porque a Uhum. palavra do Senhor ela se renova a cada É dia, verdade. e Sim. então é o salmo que me marcou, é a palavra que me marcou realmente, é o Salmo 91. Olha só. Irmã, qual foi o maior número de crianças que a senhora já ministrou em algum evento? Assim, tinha muita criança, sabe? Você lembra algum evento que tinha bastante criança? Em Capinópolis, teve Onde um que congresso que eu não tenho nem ideia de quantas crianças tinha ali. tinha Era muito? Em Minas mesmo? Ih, a internet deu uma parada. Caiu a internet da tia Neide. Ela vai ter que voltar. Enquanto ela não volta, deixa eu ir conversando com o pessoal aqui. Cida Josué também tem o sonho de ir para a África. É encantador, né, Cida? Se bem que a gente tem tanta coisa para fazer aqui também, né? Crianças ribeirinhas, crianças de aldeia, as crianças do Nordeste. Na própria cidade da gente, né? Sempre tem crianças carentes precisando, nos bairros mais carentes. Mas, assim, a África tem um encanto, né, que atrai os missionários, né? Quem mais? Bruna Carvalho. De onde você é, Bruna? Ana Lúcia, Ana Oliveira. De onde vocês são? Fala aí pra gente mandar um abraço pra terrinha de vocês. Joelma Pontes, Ana Lima. Nossa, quanta Ana? Ó, Ana Lima, Ana Lúcia, Ana Oliveira. Fala aí de onde vocês são para eu poder mandar um abraço para vocês, enquanto a Tia Neide tenta voltar. Vamos ver se ela consegue reconectar o Instagram dela, a internet, e tomara que ela consiga voltar. Ó, tá de volta. Mas pode escrever aí, pessoal, de onde vocês são, tá bom? A gente mandar um abraço daqui a pouco. A Neide está voltando. Cadê ela? Aí, voltou. Cadê a Tia Neide? Estou aqui. Aí, caiu a conexão, né? Foi. A Ana Lúcia está dizendo que ela é de Cuiabá, Mato Grosso. Artes, aqui sou de Londrina, Paraná. Enquanto a irmã retornava, eu fui perguntando pro pessoal de onde eles são, para a gente mandar um abraço. Eles estão respondendo. Muita gente Então, boa. então, a irmã disse que em Capinópolis era um congresso infantil, tinha muita criança. Não Tinha tem ideia criança, nem de quanto. não tenho nem ideia. Não tenho. Capinópolis é onde? Em Minas mesmo? Minas Gerais. Aham, Minas Gerais. Irmã, e uma experiência sobrenatural que a irmã já viveu aí com as crianças e com Deus e queira contar pra gente rapidinho. Fala assim, não, isso aí foi Deus purinho. Que experiência que a irmã já passou? Olha, eu passei uma experiência com um menino de 5 anos que, aos nossos olhos, assim, era difícil. Filho de crente, a mãe e o pai crente, mas é como eu digo, sempre, muitas vezes, o pai e a mãe não tá nem, não sabe nem o fio da meada de como resolver o problema. Uhum, E quando eu encontrei essa criança na salinha, ele era muito agressivo, ele era assim, muito, discriminava muito os amiguinhos, porque os amiguinhos não tinham o poder aquisitivo que ele tinha,
e era muito difícil, muito difícil. Eu estava dando aula, quando eu menos esperava, ele já estava no soco com as outras crianças. E Meu Deus. um dia eu conversando com a mãe dele, que é muito minha amiga, ela disse para mim, ela disse, Tia Neide, eu não sei mais o que fazer. Porque quando eu chego na escola, ele está sempre na administração, quem me entrega é ele depois da escola. Eu digo, meu Deus, aí aquilo me tocou, me incomodou, sabe? E eu cheguei em casa, fui para casa caminhando e conversando com o Senhor, Jesus, isso não pode. Jesus, como é que é isso? Quando essa criança completar 18 anos, como é que vai ser? E comecei a me preocupar e tomei o problema para mim. E quando eu tomei o problema para mim, aí eu comecei a conversar com a mãe, com o pai e com a criança. Eu era firme com ele, mas eu era Uhum, muito, entendeu? Da mesma uhum, hora que eu abraçava ele, eu era firme. Se eu dissesse a ele que era não, que ele não ia assistir aula naquele dia, ele não ia. Ele ficava uhum. na igreja, ele via que não tinha nenhuma criança na igreja, só ele, e isso foi mexendo com ele. Até que um dia eu dizendo para a mãe dele, eu digo, não tem uma coisa assim que ele goste de fazer, ela disse, música. Eu digo, Olha. invista nele, faça alguma coisa. Aí ela comprou uma flautinha, ela e o esposo comprou uma flautinha para ele, e ele ficava não é, ele não era mais do conjunto infantil. Ele agora ele era. Uhum, E isso subiu o ego dele, tá entendendo? E ele, aham, mas na hora da salinha ele ia, aí ele se comportava, porque se ele não se comportasse, ele não ia ficar lá nos músicos, ele ia ficar uhum, no infantil. Aí quando ele passasse aquele tempo de reclusão dos músicos, aí ele voltava de novo para os músicos. E nisso ele foi mudando. E muito me impactou quando, ano passado, eu fui para a formatura da nossa orquestra, na sede dos alunos da orquestra, e ele estava formado em clarinete, 9 anos. olha. Aquilo me tocou, que eu abracei ele, eu chorei, sabe? E Ele tem ele, 9 anos? 9 anos hoje. Quando eu cheguei, ele tinha 5, eu estou com 4 anos e meio, Ele é vai fazer. pequenininho. E ele, quando me abraça, ele faz: a senhora ainda me ama? Eu digo: claro que eu amo, Ah, claro que eu te que amo. lindo, Maneide. Claro que eu amo, que agora você é formado em música. E assim foi um agir de Deus ali. Ali foi um agir de Deus mesmo, uma estratégia que Deus deu para nós assim, de uma forma especial, porque quando eu vi a mãe sem saber o que fazer e o pai, eu também fiquei. Uhum. Eu digo, o jeito que tem é correr para o pé do Senhor e perguntar ao Senhor que estratégia, e aí veio essa, viu? Foi uma E experiência, foi uma inspiração do Espírito Santo mesmo, então, né? Procurar o que ele gostava, era música. E a música transformou o comportamento dele, né? transformou. Hoje parece um rapazinho, um Que rapazinho. bonitinho. Logo vai fazer 10 anos, mas ele é muito comprido, sabe? Aham, que lindo, Maria. É, mudou. Glória a Deus. Ele nunca vai esquecer, né, dessa experiência com a irmã. Vai carregar no coração essa experiência de ter mudado através do seu carinho, mas também da sua firmeza com ele. De repente, ele não tinha limites em casa, né? E É, na igreja ele encontrou esse limite, mas um limite com amor, né? é verdade. O E, meu Maneide, agora coordenador, o eu meu vou lhe dar coordenador, agora uns 5 minutinhos para ministrar alguma palavra aí para qualquer criança que possa estar nos vendo, ou que vai ver depois. Usa aí as suas estratégias, sua criatividade, algo que possa ser uma ideia para os tios e tias que estão vendo, ou que vão ver depois também. Alguma ideia que eles possam usar depois para as crianças deles, tá bom? 5 minutos para a amém. irmã ministrar agora uma palavra. Fica à vontade. Amém. Eu Vamos estou lá. precisando de um recurso que Hum, é um algo seriado, que é a cura de Naaman. Eu acho que eu estou muito em cima, né? A cura de isso, Naaman. só afastar um pouco. Isso. Pronto, a cura de Naaman. Deixa eu empurrar a cadeira mais para trás. Pronto.
Tá bom assim? A Isso. vida de Naamã, né? Que está lá em 2 Reis, capítulo 5. A história deste homem, que foi um homem muito valente, ele era um homem muito conhecido, porque ele era um soldado, né? Um soldado ali na Síria, ele era um capitão. Então, ele era um homem muito importante. E este homem, ele venceu uma luta, uma batalha sobre Israel. Então ele levou algumas pessoas cativas para a Síria. E entre esses cativos estava quem? Uma menina. E esta menina, ela foi trabalhar para a mulher de Naamã. Ela estava lá na casa da mulher de Naamã trabalhando. E Naamã, ele tinha uma doença que naquele tempo era uma doença muito difícil, tanto é que entre o povo judeu ficava isolado, mas entre os pagãos, os povos que não adoravam a Deus, eles viviam ainda entre a comunidade. E foi por isso que Naamã, mesmo leproso, ele vivia em comunidade, porque ele não era do povo que servia a Deus, porque o povo que servia a Deus, eles tinham um estatuto que Deus deu, algumas leis que Deus foi quem deu para eles. E o povo pagão não tinha. Então era por isso que Naamã, a menina sabia que Naamã, ele era um homem doente, um homem leproso. E a menina disse para mulher de Naamã, disse, olha, se o seu marido for lá em Samaria, lá tem um profeta de Deus, que se ele for lá, ele vai sair curado. Aí Naamã se animou e foi lá no rei, que ele era muito amigo do rei, porque ele era capitão, ele era um homem importante. Então ele foi lá no rei e o rei disse: vá embora, vá lá em Samaria e leve presentes. Aí ele pegou ouro, prata e 10 mudas de roupa e foi embora para Samaria, porque ele sabia que a menina disse que ele, quando chegasse lá, o profeta de Deus ia curá-lo. E ele foi. Quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? Ele encontrou o profeta de Deus. Ergue Mas, mais um pouco o visual, Manete. mas o profeta de Isso. Deus, aqui é o Pode rei, afastar. Aí. mas o profeta de Deus, ele não saiu para ver Naamã. Ele tinha uma pessoa que era chamado o moço, não é? Aquela pessoa que trabalhava para aquele profeta, chamado Geazi. E Geazi saiu e o profeta tinha mandado Geazi dizer para aquele homem que ele fosse até o Rio Jordão, que ele desse 7 mergulhos e ele ia ficar sarado. Olhe como era Naamã, cheio de feridas pelo corpo, né? Então ele foi ali no Rio Jordão, ele não foi gostando não, ele foi revoltado. Ele foi chateado, porque as águas do Rio Jordão eram mais águas turvas, e lá em Samaria, lá na Síria, também tinham águas limpas. E por que o profeta não mandou ele nas águas limpas? Aí, um dos soldados dele, de Naamã, disse assim: meu senhor, se ele tivesse mandado você fazer outra coisa, você iria fazer. E por que não fazer o que ele mandou? Aí ele disse: é mesmo. E foi. E ele deu o primeiro mergulho, deu o segundo e nada. Estava ainda cheio de chagas, cheio de feridas. Aí deu o terceiro, nada. O quarto, nada de nada. O quinto também, nada de nada.
O sexto, hum, hum, hum. Aí no sétimo mergulho, quando ele deu o sétimo mergulho, olha o que aconteceu. Saiu limpo, viu? O Naamã foi curado no sétimo mergulho. Aí vocês pensam que ele, quando foi curado, ele foi embora? Foi não. Ele voltou lá no profeta e quis dar ao profeta os presentes: o ouro, a prata e as 10 mudas de roupa. Mas o profeta não aceitou. Porque quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, não é para a gente aceitar. Muitas vezes vem ofertas que é para massagear o nosso ego. E Deus não se agrada, viu? Não é que seja ofertas que a gente vai dizer, não, eu não quero. Não, a gente, principalmente do Ministério Infantil, a gente que investe em materiais, não é? As igrejas nos ofertam. Eu não estou falando desse tipo de oferta, tá bom? E ali, Naamã foi e disse ao profeta, e o profeta não aceitou. Mas Naamã disse ao profeta, lá no versículo 17, ele disse assim ao profeta, que nunca mais ele iria adorar ao Deus que ele adorava lá na Síria. Ele, a partir daquele dia, ele ia adorar ao Deus do profeta, que é o Amém. nosso Deus, o Deus que nós servimos. Viu o que uma menina fez? E toda a casa de Naamã ficou servindo ao Senhor. Tá bom? Deus é Glória a maravilhoso. Deus. Vamos servir a Ele. Amém. Às vezes, até o sexto mergulho, a gente não vê nada acontecer. Mas quando a gente dá o sétimo, aí a bênção chega nas nossas mãos, viu? Amém. Glória a Deus, irmã Neide. Bênção, né, Michele? Foi a irmã que fez o visual, fez esse álbum? Não, esse eu ganhei ontem. Olha, novinha, estreou na live então. Já. Que bênção, irmã Neide. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, tá? De participar com a gente desse momento, deixar registrado aí essa nossa conversa, esse nosso papo no meu Instagram, né? A gente está tendo esse momento de usar mais a internet, essa ferramenta maravilhosa que Deus usou o homem para criar. Ela pode ser muito destruidora, pode ser muito ruim para quem não sabe usar, mas para a gente que tem a sabedoria de Deus aí, né? O Espírito Santo nos usa para usar as coisas em nosso favor, né? Deus sempre transforma a maldição em bênção. Então eu creio que foi inspiração de Deus a criação da internet, sim, porque ele sabia, né, que através dela a palavra dele ia chegar muito mais longe, em muito mais cantinhos da terra, conforme ele pediu para a gente fazer. Né? Tem lugar que acho que o ser humano nunca vai conseguir chegar para Jesus poder voltar logo, né? Ainda tem lugar que falta o evangelho chegar. Mas através da internet as coisas estão indo mais longe, está chegando mais rápido, né? Então a gente tem que usar com sabedoria e fazer com que isso seja para a glória de Deus. Amém? Amém. E isso eu agradeço a todos que entraram na live, que assistiram, compartilhe para as pessoas assistirem depois também. Tá? A tia Leia Leonel está dizendo linda mensagem. Deus abençoe a querida irmã Neuza, a querida irmã Neide, Neide Leia. A Leia é cantora de crianças aí, ela vai estar por esses dias aí também na live. Deus abençoe todos vocês. Eu vou pedir para a irmã Neide fazer uma oração para a gente encerrar. Orar pelas nossas crianças, pelo nosso país, pelo mundo nesse momento difícil, né? E por todos que participaram e que ainda vão ver essa live, que possa alcançar coraçõezinhos de crianças grandes e pequenas, em nome de Jesus. Ora pra gente? Oro. E vocês que Então, estão assistindo, eu quero dizer uma coisa só, bem pequenininha. Lembrem-se que vocês são parteiras hebreias. Vocês têm que dar vida, mesmo que alguém faça uma lei dizendo que não é para fazer assim, não é para fazer. A gente está respaldado em algo que nós não podemos deixar. Ó, a nossa, tá? A palavra de Deus. Esse aqui é o Estatuto Supremo. Senhor nosso Deus, amém. estamos aqui e te agradecemos pela palavra, pela entrevista que a tia Michele fez.
Abençoa, Senhor, a tia Michele, a sua família, a todos que participaram e que vão participar desta live.